Caminhando então para a reta final desse evangelho, falta bem pouco para nós encerrarmos. Creio que nós vamos encerrar mais ou menos aí pelo aniversário de 5 anos expondo esse evangelho. Em outubro vai fazer 5 anos que nós iniciamos a exposição deste livro lá de Mateus, capítulo 1, verso 1. Estamos aí há 5 anos, são quase 200 pregações, 200 exposições aí neste livro, explicando versículo a versículo. E tudo que nós vimos até aqui, tudo que a gente foi falado, tudo que foi explicado, cada linha, cada palavra, cada vírgula presente no Evangelho de Mateus, nos conduz para o texto de hoje, nos conduz para aquilo que nós veremos aqui. O Evangelho de Mateus nos mostra que Jesus veio ao mundo para morrer. Isso fica claro do início ao fim. Mateus, ele nos mostra e nos apresenta um Messias que veio com uma missão, e essa missão era morrer por nós. E é isso que nós veremos hoje aqui. Se nós pegarmos as próprias palavras de João Batista, quando viu Jesus chegando a ele lá no Jordão, no momento em que ele seria batizado por João Batista, o texto do Evangelho de João nos diz que quando João Batista viu Jesus, ele disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 7, ele também afirma algo parecido. Ele diz assim: "Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento, pois também Cristo, como nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado." Nós vemos 2 textos que comparam Jesus a um cordeiro, ao cordeiro da Páscoa, o cordeiro pascal. Por que há essa comparação bíblica? Porque assim como no Êxodo, quando o povo de Deus estava cativo, preso, escravo do Império Egípcio, e Deus providenciou uma maneira de libertá-los, mais especificamente, Deus providenciou uma maneira de livrar o seu povo da última praga, da 10ª praga, que era a morte dos primogênitos. Deus providenciou salvação por meio de um cordeiro que deveria ser morto no lugar do filho mais velho de cada um, de cada família. E neste evento, que ocorre 1400 anos aproximadamente antes de Cristo, ele ocorre como um sinal. O êxodo do Egito, a morte do cordeiro pascal, o sacrifício do cordeiro, o sangue expiado na porta de cada lar, era um sinal, apontava para a morte de Jesus que nós veremos hoje. Porque em semelhança ao cordeiro pascal, a Bíblia diz que Cristo veio para morrer no lugar de muitos. Veio para providenciar salvação para todos os que creem. E é exatamente isso que nós veremos aqui no texto, o momento exato da morte do Filho de Deus. O momento em que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi sacrificado em favor do seu povo. Então acompanhe comigo a leitura de Mateus 27, versos 45 a 50, e depois eu peço que vocês mantenham a Bíblia aberta, não fechem ela, porque nós vamos ver aí o texto várias vezes e veremos as explicações decorrentes do texto. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 27, versos 45 a 50. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: "Eli, Eli, lema sabactani." Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: "Ele chama por Elias." E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: "Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo." E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Sobre esse texto, queridos, eu gostaria aqui desta noite de destacar 3 momentos específicos dentro da narrativa. São 3 momentos importantes que ocorrem aqui neste relato da morte de Jesus. E o meu propósito nesta noite é explicar o significado de cada um destes momentos
e poder então aplicar de forma prática cada uma dessas explicações na nossa vida, as suas consequências para nós em nossos dias. Nós encontramos aqui no texto que nós acabamos de ler, julgamento, clamor e morte. Há um momento de julgamento, um momento de clamor e o exato momento da morte do Filho de Deus. Além disso, além de analisarmos cada um desses momentos, nós vamos também em busca dos responsáveis pela morte do Filho de Deus. Afinal de contas, se alguém foi morto, se uma pessoa foi assassinada, nós temos que encontrar os responsáveis por isso. Quem são de fato os culpados deste crime? Então, o primeiro momento que eu quero destacar aqui com vocês, que nós encontramos neste texto do Evangelho de Mateus, é o momento de julgamento. E nós encontramos esse momento no verso 45. O texto ali diz que a partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Então, desde o início desta manhã, da sexta-feira da paixão, o dia que Cristo foi crucificado, muitas coisas já haviam acontecido até este momento. Jesus havia saído do pretório, o local onde ele foi julgado diante de Pilatos. Jesus já havia enfrentado dor de várias formas, desde sofrimento físico, sendo incapaz de conseguir carregar a sua cruz até o local da crucificação. Nós vimos lá Simão, o sirineu, tendo que ajudá-lo a fazer isso. Nós vimos Cristo sofrendo a dor do escárnio, da zombaria que ele sofreu por parte dos soldados romanos, por parte das pessoas comuns que estavam ali, por parte dos religiosos, e até mesmo sofrendo escárnio dos 2 presos que estavam sendo executados ao seu lado. Por mais que nós saibamos que um deles se arrependeu disso no final. Tudo isso, todos esses momentos de dor, sofrimento, zombaria, escárnio, nós já vimos na análise dos versos 32 a 44. E nada do que aconteceu até aqui, nada do que foi visto nesses momentos, nos surpreende de fato. Nos traz algo inesperado. Os soldados romanos eram pessoas extremamente cruéis, eram homens treinados para matar, eram máquinas de guerra. Os religiosos, eles fariam qualquer coisa que eles pudessem para calar Jesus de Nazaré. E as pessoas comuns, o povo judeu de modo geral, eles estavam extremamente decepcionados com aquele Messias pendurado em um madeiro. O Messias que era um maldito de Deus. O povo só aceitaria o Messias que fosse revolucionário e triunfante, a semelhança de um Barrabás. Mas toda essa normalidade, digamos assim, destes eventos nada surpreendentes, começa a mudar, segundo o texto, ao meio-dia. Mateus conta para nós, aqui no Evangelho, que a partir deste horário houve trevas sobre toda a terra. E aqui, irmãos, essa palavrinha que nós encontramos, traduzida por terra, houve trevas por toda a terra, no idioma original, ela não tem o significado do planeta inteiro. Não é que houve trevas por todo o planeta. A palavra, na língua original, ela tem um sentido mais localizado. Tem o sentido de um território dominado por uma ou por mais entidades políticas. Então, possivelmente, houve trevas por toda a Judéia. E isso sim é algo inesperado. Isso sim é algo atípico para o momento, é algo incomum. Afinal de contas, qual é o horário que inicia esse período de trevas, segundo o texto? Meio-dia. A partir do meio-dia houve trevas. E pelo simples fato de Mateus, Marcos e Lucas, 3 pessoas diferentes que narram os mesmos eventos, terem registrado isso, inclusive com Lucas afirmando que o sol se escureceu a partir do meio-dia, nós podemos concluir que esse período de trevas não foi simplesmente um céu nublado. Sabe quando vai chover, uma chuva forte e escurece? A gente olha para fora, até as luzes da via, dos postes acendem, que escureceu.
não parece ser essa a linguagem utilizada, não parece ser isso que aconteceu naquele momento. Parece que houve uma trevas extremamente densa, uma escuridão de um caráter inesquecível. Algo diferente aconteceu naquele momento. Esse momento de trevas, ele ocorre no horário menos provável do dia, ao meio-dia, e ele teve duração de 3 horas. E sobre isso, queridos, eu gostaria de ler para vocês, não precisam abrir nesse texto, eu vou ler, um texto que nós encontramos no profeta Amós, capítulo 8, verso 9. O profeta Amós diz o seguinte: naquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia, e com que a terra se cubra de trevas em pleno dia. E aí, quando a gente lê um texto como esse, parece que o texto vai se encaixar perfeitamente com o relato que nós temos no Evangelho, o relato de Mateus. Farei com que o sol se ponha ao meio-dia, diz o Senhor, e que a terra se cubra de trevas em pleno dia. Só que o contexto da profecia de Amós trata do julgamento que viria sobre o povo de Deus nos cativeiros do Império Assírio e Babilônico. Nós podemos afirmar que Amós, capítulo 8, verso 9, se cumpriu no exílio há muito tempo antes da crucificação de Jesus. Mas então, se a profecia já está cumprida, qual é a relevância para nós do texto de Amós para o que ocorre aqui na morte de Jesus? O texto serve, irmãos, para nos mostrar o significado de trevas nas Escrituras. Nas Escrituras, as trevas têm um significado claro. E o povo judeu conhecia esse significado, porque o povo judeu conhecia as Escrituras muito bem. O povo judeu sabia o que dizia o profeta Amós. E o significado de trevas nas Escrituras, uma treva inexplicável que ocorre ao meio-dia, ela aponta diretamente para o juízo de Deus. É um sinal do julgamento do Senhor. Então, em relação ao que está acontecendo no Calvário, eu diria com segurança que é um sinal do julgamento de Deus sobre o seu povo. O julgamento de Deus sobre a nação eleita do Senhor, o povo de Israel, e que rejeitou o Messias, o seu Salvador. As trevas aqui cobrem todo o território da nação de Israel. Mas além disso, queridos, esse também é um sinal do julgamento, do juízo do Senhor sobre o seu próprio Filho. O juízo de Deus Pai sobre o Deus Filho. É exatamente conforme Paulo vai dizer em Gálatas 3,13, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Significa que Cristo nos salva, tomando sobre si o nosso juízo, o nosso julgamento. E aqui eu vou citar as palavras de um teólogo chamado William Hendricks, um comentário que ele faz sobre esse texto, e ele diz assim, abre aspas para ele: as trevas significaram juízo, o juízo de Deus sobre os nossos pecados. A sua ira como se ardesse no coração do próprio Jesus. De tal modo que ele, como nosso substituto, ou seja, Jesus nos substituindo na cruz, sofreu a mais intensa agonia, uma dor indescritível, uma solidão e um abandono terríveis. Naquele dia, o inferno veio ao Calvário, e o Salvador a ele desceu, e sofreu seus horrores em nosso lugar. Cristo, a luz do mundo, que veio à terra para que pudéssemos vê-lo, estava sendo apagada neste momento. As trevas prevaleceram do meio-dia às 3 da tarde. E como não lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus, na sua conversa com um religioso, com o fariseu Nicodemos, lá em João 3, versos 16 a 20,
onde Jesus diz para Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o texto que a maioria de nós sabemos de cor, mas o texto não para aqui, ele prossegue: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. E aí depois, no verso 36, o apóstolo João acrescenta, ele diz, aí é o apóstolo falando: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E aqui nós temos a má notícia. Na quarta-feira nós falamos bastante aqui sobre evangelismo, né? Você pregar a má notícia para poder anunciar a boa notícia. E a má notícia que a palavra de Deus nos revela é que toda a terra está em densas trevas. Toda a terra está debaixo do julgamento do Senhor. É isso que a Bíblia ensina. É isso que o texto bíblico nos diz. Não é o que eu acho. É que a Bíblia conta que o mundo está debaixo da ira do Senhor. E esta é a má notícia, que não há um justo, não há nenhum sequer. Romanos 3 vai dizer que não há quem entenda, não há quem busque a Deus, que todos os seres humanos se desviaram, se tornaram inúteis, mortos em seus delitos e pecados. A má notícia é que nós vivemos o mundo da queda, o mundo onde o seu príncipe é o inimigo de Deus, onde o espírito que atua, a mentalidade que atua neste mundo, é uma mentalidade de rebelião contra o Senhor. E a Bíblia diz que este mundo, que não leva a Deus em consideração, permanece debaixo da ira de Deus. Nós convivemos com a morte, nós convivemos com o sofrimento, nós convivemos com a dor. E essa é a má notícia. E tudo isso acontece, todo o sofrimento, toda a calamidade, toda a tragédia, toda a morte ocorre porque todos nós somos pecadores. E o reconhecimento disso deveria ser evidente para todas as pessoas. Nós deveríamos olhar para o mundo e perceber: olha como o mundo está. Como que pode uma pessoa tirar a vida de outra? Nós olhamos para o mundo e vemos casos que a gente pensa: não, tem algo errado. Como que pode um homem lá vai tirar a vida da família inteira, como aconteceu esses dias numa cidade próxima? Como que pode um médico estuprar uma mulher numa mesa de parto? Você olha para o mundo e percebe: não, tem algo errado. Como que pode o homem desejar guerra? É claro que existe um problema. É evidente. Por que será que nós não convivemos com a morte de maneira tranquila? Já que nós mesmos afirmamos que a única certeza da vida é a morte. Por que nós não encaramos de maneira tranquila a morte? Por que nós nunca estamos preparados para enfrentar a morte? Porque ela é uma intrusa neste mundo. A Bíblia nos fala sobre isso, ela nos dá as respostas para isso. A Bíblia diz que existe uma cegueira que nos impede de enxergar essa realidade. É uma cegueira provocada pelo pecado, uma cegueira que nos impede de reconhecer o óbvio. Nós não somos bons como nós pensamos. Sim, nós nos rebelamos contra Deus. Sim, nós não temos um relacionamento pessoal com Ele. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 3 a 4, o apóstolo Paulo diz:
Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Ele diz, olha, se o nosso evangelho ainda não é reconhecido por todos, os que se perdem não reconhecem as boas notícias, ele nos explica o porquê. Porque o Deus deste mundo, ele diz, cegou o entendimento dos descrentes. Ele diz que há uma cegueira. Nossos olhos estão fechados para a verdade, enquanto pecadores. E nós somos cegos e não conseguimos ver a luz do Evangelho da glória de Cristo. É isso que a Bíblia nos diz. O Evangelho dos apóstolos, a boa notícia trazida por eles, a boa notícia trazida por Mateus no seu Evangelho, é que a luz de Deus veio a este mundo em trevas, e ela veio para nos salvar. A boa notícia é que hoje nós podemos escapar do julgamento de Deus. Basta nós estarmos debaixo da proteção que é providenciada pelo Filho na sua morte. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Por que não para condenar? Porque o mundo está condenado. O mundo já está debaixo do julgamento. O nosso mundo é o mundo da queda, é o mundo do pecado. E ele diz, Deus não mandou o Filho para condenar, porque o mundo já está condenado. Ele enviou para salvar, para que fôssemos salvos por Ele. Quem nele crê, não é condenado. E aí você pode perceber que não há neutralidade aqui neste assunto. Existem só dois caminhos para nós percorrermos aqui. Ou nós permanecemos como estamos, e a Bíblia diz que nós estamos em densas trevas, não há um justo nenhum sequer, e não importa o quanto alguém ache que tem a luz própria. Não, mas eu sou bom. Se você for sincero consigo mesmo, você verá que não há nada de bom em nós mesmos. A nossa comparação, ela não pode ser horizontal, porque eu sempre vou me comparar com alguém que eu acho que é pior que eu. Só que a comparação, em termos da boa notícia e da má, não ocorre entre nós, ocorre entre aquele que nos criou. A nossa comparação é vertical. E eu tenho certeza, queridos, que se eu colocasse um único dia da sua vida para expor aqui no telão, e não expor só o que você fez no dia, mas o que você pensou no dia, eu tenho certeza que você não ficaria aqui para ver. Porque eu também não ficaria. Todos nós, em algum momento, pensamos mal de alguém, desejamos o mal para alguém. Nós não somos bons. Deus é perfeitamente santo, Deus é perfeitamente bom o tempo todo, nós não somos. E aí você pode permanecer com as suas convicções pessoais e pagar para ver. Ir contra o que esse livro fala. Ir contra a Bíblia. E muitos tomam esse caminho. Muitos resolvem, mas a Bíblia foi escrita há muito tempo atrás por homens. Sim, foi mesmo, concordo. E a maioria dos críticos da Bíblia nunca leram a Bíblia. Mas existe a segunda opção, que é crer nas palavras do Filho de Deus, que foi morto. Confiar com todo o seu ser e estar seguro nisso, nessa proteção do juízo de Deus, que foi colocado sobre Jesus. E que não está mais sobre aqueles que creem. Porque é isso que a palavra de Deus nos fala, João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. A Bíblia diz isso. Irmãos, se Jesus tivesse simplesmente ficado na cruz, tivesse morrido, fosse sepultado e nada mais tivesse acontecido, provavelmente a gente nem estaria aqui hoje. Mas aquele que falou, ressuscitou. E aí muitos dizem, mas se alguém voltasse para me dizer alguma coisa, eu acreditaria. Jesus voltou. E Jesus falou. E mesmo assim, muitas pessoas o rejeitam. E esse é o primeiro momento aqui de destaque no texto. As densas trevas que anunciam o julgamento. O segundo momento que eu quero destacar aqui é o momento do clamor.
no verso 46. Acompanhe comigo. Por volta de 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O que aconteceu neste período de densas trevas? O que será que aconteceu no período do meio-dia até as 3 da tarde? Nós não sabemos. O certo é que Jesus sofreu nessas 3 horas agonias indescritíveis. Jesus estava sendo feito pecado por nós. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Jesus estava fazendo ele próprio maldição por nós. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Jesus estava literalmente sendo ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. Deus estava lançando sobre Cristo todo o pecado de todos nós. Isaías 53:5. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões e esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. E aí, por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo em aramaico: Eli, Eli, lema sabachthani. Sendo que isso significa, o próprio apóstolo Mateus aqui traduz para nós, que significa: Deus meu, por que me desamparastes? E tradicionalmente, irmãos, esse clamor de Jesus na cruz tem sido entendido como uma citação do Salmo 22. O Salmo 22, nos seus primeiros versículos, ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também à noite, porém, não tenho sossego. Então Jesus cita o Salmo, possivelmente por se ver em uma situação semelhante à situação do seu ancestral, o rei Davi, que é o autor original desse Salmo. Sendo que não apenas o primeiro versículo do Salmo 22 são significativos. Diversas partes desse Salmo são vistos na crucificação de Jesus. Diversas partes do Salmo 22 são cumprimentos de profecias que nós encontramos em Jesus, no servo sofredor. E aqui, queridos, eu poderia ficar uma pregação inteira só falando sobre o uso que Jesus faz do Salmo 22. Mas o ponto principal são as implicações, não do uso do texto, mas das palavras de Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? Essas palavras são um clamor de alguém que foi realmente abandonado por Deus. Deus meu, por que me desamparaste? E aí a gente fica pensando, mas como que isso pode ser de alguma forma possível? Vamos pensar um pouco sobre isso. Nós sabemos, biblicamente, que Jesus é o Filho de Deus. E nós falamos bastante sobre isso, sobre a expressão Filho de Deus ao longo das exposições de Mateus. O título Filho de Deus, ele refere à semelhança de Jesus com o Pai. Jesus diz que ele e o Pai são um, ou seja, aponta para a divindade. Não é como nós hoje pensamos, somos filhos de Deus porque fomos criados. Quando Jesus fala que ele é o Filho de Deus, ele fala que ele é igual a Deus. Ele é semelhante ao próprio Deus, ou seja, ele é o Deus Filho. Então, como que a gente pode explicar aqui? Sendo Jesus a segunda pessoa da Trindade divina, como que ele poderia se separar ou ser abandonado pelo Deus Pai? Como que é possível isso acontecer? E essa, queridos, é uma daquelas situações da Bíblia que nós temos que humilhar a nossa inteligência, como diz o pastor Jonas Madurei, e dizer: eu não sei como isso é possível. Eu não tenho como explicar isso aqui para vocês. Eu não sei a resposta dessa questão. Esse é um dos maiores mistérios do Novo Testamento. Porque as palavras são claras.
Jesus clama aquele cuja ausência ele está sentindo. São palavras de alguém que parece estar conscientemente sentindo o abandono do Pai. Agora, se você me perguntar em que sentido o Pai e o Filho estão separados aqui, a minha resposta para você vai ser: eu não sei. A Bíblia não me diz mais sobre isso. Ela não me explica como que isso foi acontecer. O máximo que eu posso fazer para tentar te ajudar é fazer uma ilustração aqui sobre isso, por mais limitada que toda ilustração possa ser. Trazer uma ilustração para tentar ter algum tipo de compreensão. Vamos dizer que uma criança, ainda muito pequena, se encontra muito doente. Ela está no hospital, ela não entende o porquê que tem que ir até um hospital, e também, especialmente, ela não entende por que ao ficar num centro de tratamento intensivo, lá numa CTI, ela não pode ter os pais junto com ela o tempo todo. E essa criança está muito doente, mas seus pais a amam como antes. Mas vai haver momentos ali onde aquela criança está sozinha e ela estará tão carente da presença do pai e da mãe que certamente ela vai enfrentar uma angústia profunda. Eu quero muito ter meus pais comigo, mas eu não posso. O abandono momentâneo dos pais nesse momento não significa que os pais não amam o seu filho, ou que não se preocupam com ele. De uma maneira semelhante, talvez haja aqui essa ideia com Cristo. O pai naquele momento, de alguma forma, está ausente, mas isso não significa que ele não se preocupa com o filho. Parece aqui que Cristo tem na sua alma, aqui neste momento, um esforço para estar em comunhão com o Pai. Mas o Pai não responde. Ele diz: Deus meu, mas o seu Deus não lhe diz nada. E aqui a gente pode pensar sobre todo o sofrimento, todo o abuso que Cristo tem experimentado nesses últimos instantes da sua vida. Nós vimos em detalhes aqui o processo da crucificação, dos açoites, dos julgamentos, da zombaria. Será que causa estranheza a nós que agora ele clame: Deus meu, por que me desamparaste? Tudo isso tinha que acontecer. Tudo isso era necessário. O filho, ele precisava suportar toda a plenitude do castigo devido aos pecados do seu povo. E aqui, queridos, preste atenção num texto de Hebreus, capítulo 4, versos 15 a 16. O texto de Hebreus 4, 15 a 16 diz assim: porque não temos sumo sacerdote, que ele está falando de Cristo, né, como nosso representante diante de Deus. Nós não temos um representante diante de Deus que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Será, queridos, que você, em algum momento da sua vida, também não se sentiu como se Deus tivesse lhe abandonado? Como se o Senhor tivesse retirado a sua mão bondosa da sua vida? Será que em algum momento você também não se sentiu desamparado? Se isso ainda não aconteceu na sua vida, graças a Deus por isso. Que permaneça assim. Mas pode ser que você já tenha experimentado. E pode ser que você venha experimentar novamente um momento assim na sua vida. Porque tempos difíceis sempre vêm. Momentos de sofrimento, momentos de luto, momentos em que parece que nada na nossa vida dá certo. Momentos de fraqueza física ou emocional, eles sempre acontecem. E nesses momentos é extremamente importante nós confiarmos no que diz o texto de Hebreus. Saber que eu posso me aproximar com confiança ao trono de Deus e clamar em alta voz como Cristo clamou quando se sentiu abandonado.
Em um momento de profunda angústia, eu posso repetir as mesmas palavras de Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? E eu posso fazer isso porque o meu Salvador se compadece das minhas fraquezas. Ele entende o que eu passo. Ele se identifica comigo da mesma forma que eu me identifico com Ele. Quando eu estou sofrendo, eu olho para o sofrimento de Jesus e eu posso perceber, Ele me entende, porque Ele também sofreu. Se hoje eu me sinto desamparado, se hoje para mim parece que Deus está em silêncio, eu posso olhar para o Filho e perceber, Jesus sabe o que eu estou sentindo, porque um dia Ele sentiu a mesma coisa. E eu posso agora expor com tranquilidade o meu coração, Deus meu, por quê? Por que eu estou passando por isso, Pai? Por que eu estou passando por esse sentimento de abandono? Por que as coisas não estão dando certo? Senhor, por que você está me desamparando? Eu posso fazer isso. Eu posso sinceramente, com confiança, fazer isso. Ao mesmo tempo que eu preciso me lembrar de outra verdade bíblica. Que se eu creio nele, então eu posso saber que ele jamais vai me abandonar. Pode acontecer de eu achar que Deus está em silêncio, de eu não sentir a sua mão bondosa, de eu achar que Ele está escondido de mim, mas eu tenho que lembrar que isso jamais vai acontecer. Eu preciso lembrar da cruz, eu preciso lembrar do preço que foi pago pelo meu resgate, eu preciso lembrar do amor com que Deus demonstrou por mim na cruz de Cristo. Se Ele me amou assim, ao ponto de entregar o seu próprio Filho para padecer no meu lugar. Se esse é o tamanho do amor de Deus, de se fazer carne e vir aqui sofrer o meu sofrimento, a minha morte, então eu posso crer tranquilamente naquilo que Paulo diz em Romanos 8, que nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode me separar disso. Olha o preço que foi pago. Você ainda tem dúvidas do amor de Deus? Então nós já analisamos aqui 2 momentos. O primeiro momento, das densas trevas que anunciam o julgamento. O segundo momento aqui que nós vimos é o clamor do Filho. E aí por fim nós chegamos ao principal momento. O momento exato da sua morte. Acompanhe comigo o texto nos versos 47 a 50. Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu para buscar uma esponja, e tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: espere, vejamos se Elias não vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. O versículo 47 aqui nos diz que algumas das pessoas que estavam ali, ouvindo o clamor de Jesus, que dizia Eli, Eli, eles entenderam por conta da pronúncia, e por Jesus estar falando em aramaico, que Jesus estava chamando por Elias, o profeta do Antigo Testamento, que de acordo com o texto de 2 Reis, capítulo 2, verso 1 a 12, foi um profeta que não morreu, ele foi levado por Deus vivo ao céu em um redemoinho, E se você voltar um pouquinho aí no Evangelho, lá em Mateus 17, volte aí um pouquinho em Mateus 17, os versos 10 a 13. Mateus 17, versos 10 a 13. Você vai ver algo que pode nos ajudar a entender aqui melhor o que está acontecendo. Mateus 17, versos 10 a 13. Olha só o que o texto aqui nos diz. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio, e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista.
Então o que acontece, irmãos? Havia presente entre os judeus do primeiro século alguma tradição que afirmava que o profeta Elias deveria literalmente voltar ao mundo no período da chegada do Messias. E é esse o pensamento que nós vemos na sequência do texto lá em Mateus 27. Vamos voltar lá para Mateus 27. Mateus 27, versos 48 e 49. Onde ele diz: E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebida em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhes de beber. Os outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. O apóstolo João, no seu relato, ele conta que Jesus disse que estava com sede aqui. E aí alguém, sob a ordem dos soldados romanos, pegou uma esponja, ensopou aquela esponja na mistura de vinagre e fel para dar para Cristo. Porém, os escarnecedores aqui continuaram a sua zombaria dizendo: Não, espere, não alivie a sede deste homem, vamos aguardar um pouquinho para ver se o profeta Elias não vem realmente salvá-lo. E aí só depois disso nós chegamos ao versículo mais importante. No verso 50, onde diz que Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. E aqui nesse versículo, o que Mateus quer deixar claro para nós? A soberania de Cristo em relação ao momento da sua morte. É isso que Mateus nos conta, que Jesus ali entregou o Espírito. Ou seja, Jesus entregou naquele momento a sua alma, ele entregou a sua vida. E isso ecoa as próprias palavras de Jesus lá em João 10, 18, quando Jesus disse algo que eu já comentei aqui, é papo de louco, né? Ele falou: Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Imagina você escutar isso sobre alguém. Olha, ninguém tira a minha vida, eu tenho autoridade para entregá-la e para reavê-la. Só alguém que realmente é Deus, que tem o controle sobre isso, pode falar algo assim. Então Mateus está ecoando o ensino de Cristo. Ele está dizendo que naquele momento da morte, Jesus, ele entregou a sua vida. Ele cumpriu aquilo que ele disse, que ele havia dito. Se Jesus não tivesse ressuscitado, isso era conversa fiada. Mas ele ressuscitou. Ele entregou e ele reaveu a sua vida de volta. Além disso, o Evangelho de João também vai nos dizer as últimas palavras desse seu último clamor. Mateus só fala que Jesus clamou uma vez mais em alta voz. E o clamor, as palavras ditas, João relatou em João 19:30. Jesus clamou em alta voz: Está consumado. Esse é o seu clamor. Jesus clama confirmando que a obra do Pai havia sido confirmada, havia sido finalizada. A sua missão estava completada. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi imolado. E aqui Jesus de Nazaré está morto. E sempre que alguém é morto, nós imediatamente perguntamos: o que aconteceu? Quem é o responsável por essa morte? Por que Cristo morreu? E nós podemos apontar alguns responsáveis por isso. Nós temos Judas Iscariotes, que o traiu por ganância. Nós temos os sacerdotes, os religiosos, que agiram imputando falsos crimes a Jesus por inveja. Nós temos o governador da Judéia, Pôncio Pilatos, que covardemente ordenou que um homem inocente fosse morto. E nós temos os soldados romanos que efetivamente crucificaram e açoitaram o Messias. Porém, não é isso o que o Evangelho de Mateus expõe para nós como culpados ao longo do seu relato. O que o apóstolo apresenta no seu Evangelho é que, embora Jesus tenha sido levado à cruz pela ação de homens pecadores, Jesus não morreu como um mártir. Pelo contrário, segundo o evangelista, Jesus foi à cruz espontaneamente. Ele foi à cruz voluntariamente. Desde o início do seu ministério, ele afirmou que esta era a sua missão:
Mateus 16, 21 diz isso, que desde esse tempo, desde o início do ministério público, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, sofresse muitas coisas das mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Em João 10, nós vemos Jesus dizendo que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Posteriormente, o apóstolo Paulo escreve em Gálatas 1, 3 a 4, uma saudação que diz que a graça e paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelo nosso pecado, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai. Romanos 8,32 diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Então quem matou Jesus? Quem entregou Jesus para morrer? De acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia, não foi Judas por dinheiro. Não foram os judeus por inveja. Não foi Pilatos por medo. Foi o Pai. E ele fez isso por amor. Foi um assassinato premeditado pelo próprio Deus. O Pai entregou o Filho. O Filho se entregou a si mesmo para morrer por nós. Por tudo isso que a Bíblia nos ensina, nós podemos dizer consistentemente duas grandes verdades. Quem matou Jesus, então? Eu posso dizer-lhe, olha, eu creio que fui eu mesmo. Porque foram os meus pecados que enviaram Jesus para a cruz. Ele morreu porque era necessário, para que ele pudesse me salvar. Então fui eu que levei Cristo para a cruz. Foram os meus pecados que levaram o Senhor até o Calvário. E ao mesmo tempo que eu posso também dizer, quem matou Jesus? Ele mesmo se entregou. Foi o seu soberano amor por nós. Foi o seu santo desejo em salvar pecadores que levaram Cristo para a cruz. E o que nós fazemos diante disso? O que nós fazemos diante do relato apostólico? E aqui eu vou lembrá-los mais uma vez que o que nós temos aqui diante de nós, isso que nós lemos hoje aqui, ele é o depoimento de uma de muitas testemunhas. É o depoimento de pessoas que viram com os próprios olhos o que aconteceu com este homem que dividiu o nosso calendário em antes e depois de Cristo. São fatos históricos o que nós temos aqui. Por mais que muitos tentem desacreditar, o que nós temos aqui é um relato histórico de pessoas que viram o que ocorreu com este homem. E aí, diante desse fato, nós temos só dois caminhos. Caminhos que lidam diretamente com a pessoa de Jesus e com o relato apostólico que nós encontramos na Bíblia. Ou nós vamos crer no que é dito, ou nós vamos rejeitar. Não existe meio termo aqui. Não existe neutralidade. Não existe uma terceira via para escolhermos. Eu posso permanecer como estou e dizer, olha, eu não preciso disso. Isso para mim é loucura. Eu não acredito no que a Bíblia fala. Eu não acredito que ela seja realmente um relato verdadeiro, histórico. E mais uma vez, muitos dizem isso sem nunca ter lido a Bíblia. Muitos desacreditam nas Escrituras sem nunca ter feito uma leitura dela, pelo menos uma leitura. Né? Como que eu vou criticar um livro sem nunca ter lido ele? É no mínimo estranho. Ou eu posso dizer, tem algum sentido aí. Eu quero saber mais, eu quero aprender mais sobre isso. Eu tenho um livro que fala sobre por que existimos, o que aconteceu, vida depois da morte. No mínimo eu quero conhecer um pouco mais para ver o que ele fala, se tem algum tipo de coerência nele. Eu posso dizer, não, mas eu creio na Bíblia, eu sempre quis, desde criança eu sempre ouvi, eu creio nela. Eu quero saber mais. Eu reconheço o que foi dito, eu não sou realmente bom o bastante. Eu acho que eu preciso ser salvo.
Eu quero muito habitar com Deus e viver eternamente. E aí, a partir disso, desse passo inicial de fé, iniciar um relacionamento pessoal com Cristo. E esse relacionamento pessoal envolve conhecê-lo pela única fonte que nós temos, o relato bíblico, e conversar com ele por meio de oração. Uma oração que é feita por intermédio de Cristo, o nosso único mediador. Esses dois caminhos. Ou eu vou rejeitar, ou eu vou crer. Não existe uma terceira opção. Não existe. Não existe o caminho da religiosidade. Para a Bíblia, ou você crê nas palavras, ou você a rejeita. E aí, sempre que nós pregamos essa mensagem, desde o período apostólico, sempre que a mensagem do Evangelho é anunciada, sempre que nós anunciamos o Cristo Salvador crucificado, nós vamos colher uma dessas duas reações. A rejeição ou a confiança. A rejeição ou a fé. É exatamente como Paulo afirma em 1 Coríntios 1, 23 a 24. Naquele tempo isso já acontecia. Ele diz assim: assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, quando nós pregamos que o nosso Salvador foi para a cruz, Paulo diz, os judeus se ofendem. Por que os judeus se ofendem? Porque para eles o Messias crucificado é uma ofensa. Eles, olha, quando a gente prega que o nosso Salvador foi para a cruz, os judeus se ofendem. E os gregos dizem que é tolice, ou loucura, dependendo da tradução. Os gregos, influenciados pela filosofia, pelas ideias mundanas sobre Deus, eles dizem, olha, isso é loucura, não faz nenhum sentido. Essa é a primeira reação, né? A rejeição. E Paulo continua, mas para os que foram chamados para a salvação, e aí você terá tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Uma de duas reações. Rejeição, isso é tolice, isso é ofensa, isso é loucura, isso é fanatismo. Ou então, Senhor, eu entendi. Eu sou de fato um pecador e eu preciso de um Salvador. E aí então, a sabedoria. Obrigado, Pai, por ter providenciado um meio de salvação. Obrigado, Senhor, por ter me salvado. Isso é poder de Deus para mim, porque eu fui salvo pelo poder de Deus em Cristo, o Cristo crucificado. Então, o meu desejo, queridos, e oração final neste restinho de domingo, é que a mensagem do Salvador que foi morto, do Cristo crucificado, não tenha sido para você uma ofensa ou uma tolice, mas que você possa ter recebido aqui essa mensagem como poder mesmo, como grande sabedoria, algo que vem unicamente de Deus. O Deus que nos reconcilia com Ele por meio da morte do Filho, o nosso Salvador. Vamos orar. Amado Pai, bondoso Deus, nós te exaltamos aqui nessa noite de domingo, Pai. Glorificamos o Teu santo nome, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pela Tua revelação entregue a nós por meio dos apóstolos, que anunciam para nós a boa notícia encontrada na morte do Filho. Enquanto para muitos, Senhor, mesmo no primeiro século, a morte do Messias era motivo de escândalo, era loucura, era tolice. Para nós, Senhor, que cremos, é poder de Deus, é sabedoria que nos salva. Obrigado, Pai, por ter feito algo que nós éramos totalmente incapazes. Reconhecemos que somos pecadores, carentes da graça de Deus. Reconhecemos que não há nada de bom em nós, que não há como sermos salvos por meio de obras ou de méritos, porque a Tua palavra nos revela, Senhor, em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós. É dom de Deus para que ninguém se glorie nas suas próprias obras.
Pai, obrigado por tamanha salvação, uma salvação que eu jamais seria capaz de conquistar. Obrigado por ter entregue o seu Filho, por Ele ter padecido no meu lugar, por Ele ter sofrido o sofrimento destinado a mim. E eu peço, Pai, que cada um aqui possa, de fato, crer no Senhor Jesus. Que cada um aqui possa, de fato, colocar sua confiança não mais em si mesmo, não em qualquer ato que venha a ser feito, Senhor, ou religiosidade ou qualquer outra coisa. Não é igreja, não é o quanto nós oramos ou lemos a Bíblia, é confiar naquilo que Cristo fez na cruz. O Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Ou seja, não precisamos mais de nada, apenas confiar na obra do Deus Filho, que se entregou em nosso favor. Obrigado, Pai, por tão grande amor. Obrigado, Pai, porque assim eu posso estar seguro que o Senhor cuida de mim, que o Senhor tem a minha vida nas suas mãos e nada poderá nos separar do teu tão imenso amor. Nós oramos e agradecemos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém.